Terminando essa festa de Hanukkah, estamos aí nesse Shabat com a porção semanal Miketz. Já está chegando muito próximo do fim desse livro de Gênesis que é Bereshit. Pessoal, Miketz significa ao fim. Ao fim de quê? Miketz Shnataim, ao fim de 2 anos, da qual Yosef ficou a mais pelo fato de não ter confiado 100% em Hashem e ter pedido a ajuda do copeiro, que ele sabia que continuaria vivo servindo ao faraó. Bom, nessa paraxá, inicia com o faraó tendo 2 sonhos. E os sonhos basicamente falam a mesma coisa. Você tem vacas esqueléticas que comem vacas gordas e continuam esqueléticas. Você tem espigas de milho esqueléticas que comem, magras, comem as gordas e continuam magras. Ele não entende. Todos os necromantes, videntes, todas aquelas pessoas do ocultismo pagão do Egito não conseguem decifrar o que vai acontecer. Até que o copeiro se lembra, por interesse, de que existia um escravo preso, rebaixado, ele chama desse jeito, porque ele quer mostrar que ele lembrou, mas ele quer rebaixar quem é Yosef. Então ele fala mal de Yosef. Cortam o cabelo de Yosef, preparam ele para estar minimamente bem, para encontrar o rei, que é o faraó, e o faraó conta para ele o sonho. Yosef fala que Hashem vai interpretar, e ele interpreta, dizendo que vão haver 7 anos de abundância, mas que depois vão haver 7 anos de muita fome, uma fome pesada, que vai atingir toda a terra, ou seja, não só o Egito, a terra dos dos Canaanitas, que é Israel, toda a Mesopotâmia, onde viviam, ia ser realmente assolada por uma grande fome. Ele fala tudo com tanta sabedoria, com tanta naturalidade, que o faraó vê que ele é um homem muito sábio. E Yosef fala que ele deve pegar um homem sábio para coordenar tudo isso. O faraó fala, eu não vejo alguém sábio como você. Você vai ser o Mishneh Lamelech. Você vai ser vice-rei. Eu sou o faraó e você vai ser o vice-rei. Acima de você, Yosef, só eu vou mandar no Egito. Pessoal, de um preso 12 anos de forma humilhante por algo que ele não fez, ele se transforma no praticamente rei do Egito. Então ele prepara os armazéns, a taxa de impostos para conseguir segurar. Ele começa a fazer um recesso ali para segurar toda a economia do Egito. Ele mostra um grande gestor. Ele guarda comida, as toneladas e toneladas. E quando chega o final dos 7 anos de abundância, assim como Yosef falou, começa a fome. Pessoas do mundo todo, que existia naquela época, vieram comprar dele. Nesse meio tempo, Yosef casa com uma mulher chamada Osnat que dá à luz a 2 filhos, Menashe e Efraim, que vão se transformar em 2 tribos, mesmo Yosef sendo apenas uma pessoa. Bom, em seguida disso, até os filhos de Yaakov, vão dar origem ao povo judeu, também estão com fome e vão comprar no Egito comida. Yosef percebe eles. Eles não percebem que é Yosef. Pessoal, ele tinha 17 anos, agora ele tem por volta de 30, então já passou mais de 13 anos que eles não se veem. Yosef era um garoto, agora um homem de barba que anda com coberturas e fala árabe. Obviamente ele mantém o hebraico e outras línguas. E os filhos de Yaakov não o reconheceram, mas deixa estar que ele reconheceu todos os irmãos. E aí ele começa a fazer o que parece um grande teatro, para ver se os irmãos realmente se arrependeram de coração. Então ele diz que eles são espiões, mantém Shimon como refém, manda eles irem para casa, pergunta se o pai de vocês ainda está vivo, porque ele quer saber se o pai está vivo, pergunta se eles têm um irmão, no começo eles não falam direito, depois falam de Benjamim. Mais à frente, Yosef coloca lá o copo dele, o copo de ouro que ele adivinhava com ele, obviamente que aqui tem muitos nomes sagrados, Cabalá envolvida, ele coloca no sacola de cereais e fala que foi o Benjamim que roubou e ameaça colocar Benjamim preso e subserviente para o Egito. Todo esse teatro serve com o objetivo de Yosef ver até o final até que ponto eles se tornaram pessoas humildes. Será que eles perceberam o erro que eles fizeram? Tudo isso para se preparar em breve, na próxima porção semanal, para que ele diga, eu sou irmão de vocês,
o meu pai ainda vive e tudo que a gente vai ver na próxima porção. A gente aprende principalmente daqui o seguinte: como Hashem é o Todo-Poderoso, pessoal, Hashem pode absolutamente tudo. Ele pega uma pessoa que era descrida de todo mundo, uma pessoa que era rebaixada, um simples escravo, que é o que ele se tornou hebreu, que desde então existia ódio contra os hebreus, como hoje existe contra os judeus. E ele foi enaltecido e se tornou o vice-rei do Egito, logo do mundo, porque o Egito era o maior império. E o faraó não mexia na gestão, ele deixava toda a gestão com Yosef. Para vocês terem uma ideia, tirando a casa do faraó, o faraó não mandava mais em nada no Egito. Assim a própria Torá fala, assim a nossa Guemará fala, dando alguns exemplos de como Yosef mandava. José do Egito mandava num nível que, se ele quisesse derrubar, fazer golpe, se ele quisesse virar o faraó à força, se ele quisesse fazer 1 milhão de coisas, ele poderia fazer, começar uma guerra, pegar todos os alimentos e riqueza, casar com todas as mulheres. Ele podia pegar todas as joias, tudo, mas ele se mantinha fiel. Não, Hashem está me colocando aqui por um propósito. Eu lembro que quando eu era garoto, eu tive sonhos que Hashem me botar acima dos meus irmãos para ajudar. Então, eu vou fazer o papel correto de tzadik. O único justo da Torá, que é apelidado o tempo todo de Atzadik, o justo, é Yosef. Porque ele passou pelo maior teste que um homem pode passar, e quando ele vence esse teste, ele é um justo, que é da sexualidade. Ele não era casado, era um rapaz muito bonito. A Torá elogia Yosef igual elogia o rei Davi, entre os homens mais bonitos da história da Torá. Toda a Torá, todo o Tanar, todos os profetas, Yosef e Davi. A Torá fala que Yosef era extremamente bonito, que as mulheres ficavam loucas para se aproximar de Yosef. Ele era realmente um homem que, para aquela época e para toda aquela geração, era, sem dúvida, um dos homens mais bonitos que existiu no mundo. Imagina o Yetzer Hará dele, o mau instinto que ele tinha, atacando ele. Quando ele vê a mulher de Potifar, que era do ministro da cozinha do faraó, com certeza não era uma mulher feia, para ser uma mulher de um ministro do Egito. Uma mulher, ministro do Egito, uma mulher nova, bonita, todo dia assediando Yosef. E todo dia ele dizia não. Mesmo quando ele estava sozinho em casa e a esposa assediou ele, o que ele fez? A Guemará fala que ele, para aguentar, ele enfiou as unhas no chão e quebrou as unhas todas, enfiando na terra e quebrando para causar um sofrimento. E também a figura do pai Yaakov apareceu à frente dele, para mostrar que o temor e também causar desconforto foram as estratégias escolhidas e também que Hashem escolheu, porque Hashem colocou a figura do pai à frente dele. Então ele é chamado de Yosef Atzadik. Em vez de ele aproveitar mulheres do Egito, ele queria casar, criar um lar, ser um servo fiel de Hashem, mesmo sabendo que ele estava fora da casa dele. Pessoal, ele foi vendido como escravo, ele quase foi morto. Ele podia pensar que a família dele não estava nem aí, porque quem foi me procurar? Ele podia pensar tudo de ruim. Ele podia ser a pessoa mais depressiva e com menos sucesso da história da Torá. Para olhar a vida dele. Pensa que você agora vai ser jogado fora da sua família por um familiar seu, vai ser vendido para pessoas ruins, pagãos, idólatras, terroristas. Você vai ser um escravo por 12 anos, vai ser culpado de tudo que você não fez, vai ficar 12 anos numa prisão. Mas você continua, Hashem é tudo é Hashem, e eu tenho que fazer a coisa certa. E vira um quase faraó do Egito mandando no mundo todo. Isso vem mostrar que Hashem pode mudar as coisas do nada, como está escrito no Salmo, Yeshuat Hashem keheref ain. A salvação de Hashem é como o piscar dos olhos. E aboter ba Hashem reselesoveveno. E aquele que confia em Hashem só tem bondade o rodeando. Pode passar por desafios grandes, desafios onde você acha que está sozinho no mundo, mas Hashem vai estar com você. É só lembrar de Noé, pessoal. Noé, 120 anos construindo uma arca. Durante esses 120 anos, Hashem não ficava toda hora falando com Noé. 120 anos pairava em silêncio. Mas Noé continuou firme. Às vezes a gente passa uma semana com coisas desagradáveis acontecendo e a gente já quer desistir. A gente já começa a perguntar cadê Hashem. A gente começa a perguntar o porquê. Pessoal, o porquê
o porquê está nas mãos de Hashem. Ele sabe direitinho o porquê ele está fazendo isso. Tudo é para o nosso bem. E se a gente se manter com confiança, com alegria, fazendo a nossa parte e julgando a Hashem bem, a gente sempre, absolutamente sempre, vai sair vitorioso. Que Hashem abençoe todos vocês com Shabbat Shalom. Curte esse vídeo, compartilhe, passe para os seus amigos e vamos iluminar o mundo com Torá na veia.